Você já teve a decepção de ser desprezado por alguém a qual você ama? Ou a qual você está disposto realmente a ajudar, a estender a mão? Eu acho que é muito triste isso. É muito triste quando nós passamos por esses episódios na nossa vida. Só que Jesus, ele nos deixou muito claro que, infelizmente, haverão pessoas que elas não vão dar crédito. E o pior de tudo, e naturalmente, pensando nas palavras de Cristo, não são os de fora que não vão dar crédito. Os que menos vão acreditar, menos darão crédito, são os da própria casa, ou os conhecidos. E quando falo isso para você, eu falo pensando aqui, vem ao meu coração pessoas. Vem ao meu coração situações que aconteceram na minha vida e até inclusive coisas muito boas que aconteceram, de testemunhos, de milagres, de conversões. Lembro eu quando, logo após eu ter aceitado Jesus, isso lá atrás, lá no início da fé, eu lembro que todos os dias eu falava com meu pai, eu falava com a minha mãe, eu falava com pessoas próximas, pregava o evangelho e lutava por essas pessoas. Eu estou falando para vocês aqui a título de poder entrar aqui nessa mensagem de maneira introdutória. Eu queria que você pensasse que quando você conhece Jesus, o primeiro caminho que você escolhe é poder também fazer que aqueles que você ama, os mais próximos que você tem, também queiram ter o Jesus que você tem, queiram viver o que você vive. E digo para você, é muito especial quando a gente consegue ganhar um ente querido para Jesus. Eu vou te contar que a única pessoa que eu consigo realmente tratar sou eu mesmo. Primeiramente sou eu. Mas me lembro quando eu me batizei, minha esposa se batizou, quando as minhas duas filhas se batizaram. A minha filha mais velha foi batizada por um pastor, um grande amigo meu, amigo mesmo do coração. A minha filha do meio foi eu mesmo que batizei ela. E o meu filho mais novo, logo um dia ele também vai aceitar Jesus, vai aprender, ele é criança ainda. Mas é um prazer ver aqueles que você ama aceitando Jesus. Eu lembro o dia do batismo do meu pai, da minha mãe, ganhei eles para o Senhor Deus. Eu ganhei eles para Jesus, lutei, chorei na presença de Deus, preguei para eles. Quantas vezes fui zombado, quantas vezes escutei, mas não é bem assim, que você não sabe o que eu estou passando. E eu digo para você que está me acompanhando, você que passa pela mesma situação que eu passei, ou está passando, ou vai passar, ou você está até evitando, falar de Jesus para essas pessoas porque você já sabe da resposta. Vou dizer para você uma coisa bem importante, não desanime. Eu vi com os meus olhos, eu pude presenciar, eu pude ver Deus agindo no meio dos meus familiares. Vendo-os aceitar Jesus, alguns infelizmente acabaram deixando-se levar, mas eu vi todos os mais próximos descer as águas, sendo então convertidos ao Evangelho de Cristo, ou pelo menos iniciando o seu entendimento de Cristo e podendo continuar aprendendo dia após dia. Só que não foi nenhum dia fácil, todos eles foram dias difíceis. Já tenho tios, primos, tenho pessoas que eu dizia, meu pai, essa pessoa eu não vou dar o gostinho pro diabo, para ele pensar, ouvir da minha boca, que essa pessoa não tem jeito. Mas eu vi pessoas que aos meus olhos eu achava impossível. Mas para Deus foi possível e essas pessoas hoje estão com Jesus. Eu luto para que todos eles sejam de Jesus, desde o mais velho até o mais novo. Minha avó, a viva, meus 3 avós morreram, os pais do meu pai e da minha mãe morreram, já muito, eu não tive convivência com eles, mas e também o meu avô, pai do meu pai, morreu. Só tenho a minha avó, já com seus 88 anos, dona Arlete. E eu digo para vocês que nós temos que lutar pela família, nós temos que lutar porque nós amamos tanto, nós temos esse prazer de dizer que nós carregamos o nome dessa família. E quando eu falo isso para você, eu falo com alegria e ao mesmo tempo pesar. Ganhamos tantas pessoas para Jesus, mas infelizmente há algumas pessoas que não dão crédito, elas não creem naquilo que está sendo pregado. Elas não acreditam na conversão. Talvez há pessoas que não acreditam que você mudou de verdade.
Tem pessoas que olham para você e continuam falando que você é irresponsável, que você não está nem aí para a família, quando na verdade você está buscando a Deus, você está se dedicando, fazendo coisas que outras pessoas não fazem. Mas você não se reúne mais com a gente, domingo você não vem mais de manhã aqui. Claro, domingo você está na igreja, buscando a Deus. Mas os dias que você tem folga, você está sempre na igreja. Claro, eu quero buscar a Deus, eu quero me aproximar de Deus. E é difícil a gente lidar com esses sentimentos que a gente pode muitas vezes se achar em falta. Nós não devemos dever nada a ninguém, nós não podemos dever nada a ninguém, principalmente o amor. Mas o próprio Cristo nos ensinou isso. Aqui em Lucas capítulo 4, no versículo 14, ele começa explicando para os seus discípulos uma mensagem, ele começa a pregar, e isso ali pensando no meio daquele local onde ele cresceu, onde havia amizades, onde havia pessoas que conviveram com Jesus. Olha o que diz esse texto, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha o que Jesus lê para eles. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, ele lê esse texto e discorre, ele prega ali para esse povo acerca dessa palavra. E aí o que acontece? E quando fechou o livro, cerrando o livro e tornando dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam olhando para ele. Todos ficaram olhando para Jesus quando ele leu esse texto de Isaías. Aí então começou a dizer, Jesus se assentou, não sei se ele se levantou, como está escrito que ele estava sentado, se assentou e todo mundo ficou olhando para ele quando ele se assentou, e ele começa a falar. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que Jesus está dizendo aqui? Vamos interpretar aqui. O texto é interpretativo e muito fácil de você compreender. Ele está dizendo, olha, hoje, isso que eu acabei de ler para vocês está se completando na vida de vocês. O que Jesus está querendo dizer? Qual que é o propósito principal desta fala de Jesus? Ele está dizendo, olha, gente, eu sou este enviado do Senhor para ensinar, para pregar para você o ano aceitável, para pregar para você a restauração dos perdidos, dos pecadores. Eu que vim aqui dar vista para os doentes que estão cegos, fazer o coxo andar. Eu vim aqui. E eles não compreendiam isso, porque lembre-se que Jesus está onde? Jesus está na sinagoga onde ele cresceu, ali onde ele tinha convivência com as pessoas que estavam ali. E acredito eu que você vai entender o que eu vou te falar. Você sabe que as pessoas que conheceram você desde criança, conheceram você desde a sua infância, elas não vão dar muito crédito para você porque te conhecem. Como assim? Como essa palavra se cumpre hoje aqui diante dos meus olhos, sendo que esse aqui é o Emanuelzinho. O Emanuelzinho cresceu com a gente. Eu lembro que ele ficava carregando cadeira, carregando mesa com o pai dele para lá e para cá. Carpinteiro, sempre estava ajudando o pai dele ali, sempre aqui na sinagoga com a gente. Como é que ele vem falar agora, do nada, vem falar para nós, dizendo que este ano aceitável está aqui se cumprindo diante dos nossos olhos? Ah, meu Deus do céu, como nós sofremos quando as pessoas são incrédulas ao ver um agir de Deus. Lembre-se que Jesus está pregando, quando Jesus voltou aqui a Nazaré, a Bíblia está dizendo que foi o Espírito Santo que o levou até lá. Quantas vezes o Espírito Santo fala com você? Uma pregação, às vezes por mais simplória que seja, às vezes até a pessoa não tem até aquele entendimento profundo para falar, mas sabe quando Deus fala, usa, como diz a Bíblia, né? Usa até uma mula. Deus usa uma mula, por que não pode usar esse homem aqui?
Por que não pode usar a minha vida para poder falar com você? Por que não pode usar você para falar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, irmãos? Por quê? Então, Jesus fala, hoje está se cumprindo isso aqui. Essa palavra está entrando aqui nessa casa hoje. É para vocês. Só que acontece o quê? Versículo 22. E todos lhe davam testemunho. E eles se maravilhavam das palavras de graça. Saía graça da boca de Deus. E diziam, não é este o filho de José? Aqui está o ponto de interrogação que eu quero deixar um pouquinho. O filho de José, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. E quero falar um pouquinho, vamos trazer aqui a nossa conversão. Quando nós andamos com Jesus, antes de andarmos com Jesus, nós tínhamos um nome. Quer ver? Por exemplo, assim, ó, o Silvio, por exemplo, meu amigo aqui. O Silvio sabe que o quanto eu amo ele, um homem que trabalha com a gente aqui. O Silvio tinha uma característica de pessoa que lá atrás, antes de Jesus, era uma pessoa diferente. Uma pessoa muito má. Sim ou não, Silvio? Sem Jesus nós somos maus. Jefferson aqui que fala com você, sem Jesus nós somos maus. E muitas pessoas guardam características do nosso passado. Não que Jesus tivesse, pelo amor de Deus, não acrescentem palavras o que eu não estou falando. Jesus não tinha nenhum erro diante do povo. Jesus simplesmente era uma pessoa comum para eles. Como que Jesus é para você? Uma pessoa comum? Pergunto para você, esse homem que fala com você, esse homem comedor de arroz e feijão, fala as palavras do próprio apóstolo Paulo, o pior dos seres humanos. Mas o Senhor achou graça que colocasse este homem aqui para pregar a palavra, para poder ensinar você. Quantas pessoas foram curadas através dessa programação, quantas pessoas foram libertas, casamentos restaurados. Quando falo isso para você, não é para audiência de programa, a intenção é mostrar para você que o Senhor enviou, os milagres eram tão grandes, eram tantas maravilhas que aconteciam, que o povo ficou maravilhado com o que Jesus fazia. Eles ouviam falar do que Jesus havia feito em Cafarnaum, havia feito grandes milagres, iniciando o seu ministério, e eles agora têm a oportunidade dentro de casa de receber essa palavra, de receberem o milagre, mas eles começam a ter esse ponto de interrogação. Peraí, mas a oração do Silvio adianta? Mas o Silvio, lembra que o Silvio bebia? Lembra que o Silvio caía pelas esquinas da rua de Pato Branco? Lembra do Jefferson que vivia lá na favela buscando droga? Lembra dele que fazia isso, tacava pedra na casa do vizinho? Ah, mas esse aí vai poder orar por mim? Esse homem não pode nada. É o que eles olhavam para Jesus. Isso aí não é o filho do Zé? Não é o filho do Zé, não. Às vezes é o que você olha para Jesus assim. Ah, Jesus é o filho do José. E não é assim. Uma pessoa de Deus, uma pessoa enviada de Jesus. João 13:20. Quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim, disse Jesus. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, somos enviados por Deus. Hoje o Silvio, um grande homem de Deus, não é, Silvio? Usando aqui os termos, usando estes exemplos. Como assim, pastores, pessoas? Eu procuro sempre estar aqui arrebanhando pessoas, trazendo para perto as pessoas, olhando para Jesus. Olhem para Jesus. Quando as pessoas olham para Jesus como o filho do José, ele não vai fazer nada por você. E eu vou te provar que ele não vai fazer nada para você porque você despreza ele. Vou te provar, quer ver? Ó? Olha o versículo de número 23. E ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio. Quer dizer, Jesus fala assim, eu sei que vocês vão falar isso aqui, ó. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus está dizendo assim, olha, na sua casa, né, aquele que é levado pelo Senhor, aquele que é levantado por Deus para fazer a obra, ele está deixando claro, dentro de casa você não recebe mérito. Quando eu digo mérito, não é você receber honra, mas você não é ouvido, porque a pessoa pensa que você é uma pessoa comum. As pessoas de Jesus não são comuns, gente. Quando eu falo para você assim, eu não estou querendo argumentar que alguém seja maior do que o outro. O Senhor disse que o maior é o que serve, o maior é o que está disposto a servir. Mas eu quero dizer para você nessa interpretação, vamos pensar o seguinte, para ficar mais claro o nosso entendimento, Jesus está dizendo quem está falando
veio de casa, é conhecido, é uma pessoa que nunca ouvia falar de Jesus e agora começou a falar do amor de Deus há pouco tempo para você, você tem aquele ponto de interrogação, será que é de Deus mesmo? Será que essa pessoa mudou de verdade? Aí Jesus fala, dentro da pátria, ou seja, na onde você nasceu, onde você convive, até com as pessoas da sua família, pensando nos familiares, né? A família tem que ser de Jesus, mas nos familiares, tem gente que fala, esse ali é meu sobrinho, esse ali é meu primo, isso aí cresceu comigo, isso aí não valia nada, agora quer ser pastor. Está escrito aqui, ó. Dentro da pátria, onde as pessoas que o conheciam, sabendo da índole, do caráter, do amor de Cristo por todas as pessoas e das obras que eles já ouviam falar que havia sido feito em Cafarnaum, porque o próprio Cristo fala, vocês querem que aconteça aqui no nosso meio, assim o que aconteceu também lá fora, lá em Cafarnaum, onde eu passei pregando, pessoas foram curadas, milagres aconteceram. Aí o próprio Cristo fala, ele mesmo já se antepõe, não, quer dizer, vocês têm que entender o seguinte, vocês querem que eu faça médico, cure aqui na tua pátria, assim como você fez lá. Olha o que Jesus fala, isso aqui é muito forte. Isso aqui é para você que tinha esse sentimento, pastor, porque eu consigo ajudar tanta gente, mas eu não consigo ajudar quem eu amo. Eu ajudo o filho dos outros, mas o meu filho eu não consigo ajudar. Eu ajudo meu cunhado, minha cunhada, mas aqui em casa eu não consigo ajudar. Pastor, o que eu faço? Leia comigo, versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a única de Sarepta, que é em Sidom, a única mulher viúva. Então assim, nos dias de Elias, haviam muitas viúvas do povo de Deus, mas não, ele foi lá em Sarepta, em Sidom, porque a única que foi sustentada foi a viúva de Sarepta. Por que ele teve que sair da sua pátria para ir até em Sidom? Porque os da pátria não creem. É difícil falar isso, mas as pessoas que conhecem você um pouquinho, ela não dá crédito. Mas ignorante é essa pessoa. E essa é uma ignorância espiritual. Porque uma coisa você lê esse texto e você, pastor, mas isso aí é um caso à parte. Jesus fala mais. Aí ele fala, muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Quer dizer, veio Naamã da Síria, entrou em Israel, foi curado da lepra, mas os leprosos que tinham em Israel não foram curados. Pergunta, porque Eliseu não tinha a autoridade para orar por ele? Não, é porque os da casa não dão crédito. Então assim, se você é essa pessoa que sofre com isso, pastor, as pessoas não dão crédito, eu falo para eles não querem nada com Cristo, não fique preocupado, continue anunciando a palavra para os de fora, para os amigos do trabalho, para pessoas da sua convivência, anuncie a palavra, ore por todos, porque vai chegar um momento que os que realmente vão se ajuntar ao aprisco, porque quem traz as pessoas não é a gente, não é pastor, não é a igreja, o que atrai as pessoas é o próprio Jesus. Então, ele está dizendo, vocês não dão crédito, vocês não creem, por isso os milagres só acontecem lá fora, porque os da casa não crêem. Versículo de número 28, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira, ficaram com raiva de Jesus, e levantando-se o expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para dali precipitarem. Gente, vocês sabem o que está acontecendo? Jesus começou o ministério, ele volta para casa. Aqui não tem nenhum inimigo. Vamos fazer o seguinte? Se foca aqui no pastor aqui. Infelizmente acontece isso. Quando Jesus volta para a sua terra, para o seu povo, quando ele chega até os seus, não eram inimigos, eram pessoas que conviveram com Jesus. Eles pegam Jesus e levam ele a um penhasco bem alto, para poder precipitá-lo, ou seja, para poder lançá-lo abaixo do monte, com a intenção de matá-lo, tirar a vida de Jesus. Claro que não era o tempo, por isso não aconteceu. Então veja que, infelizmente, os que mais querem matar a sua fé são os da casa. Você vai na igreja de novo, mulher?
Você já deve até ter ouvido falar uma coisa suja. Você está indo atrás do pastor? O que você está indo procurar lá? Escute o que está escrito aqui. Tentaram prender Jesus, tentaram lançá-lo ribeira abaixo, descer a penhasco abaixo, para matar Jesus. Sabe quem fez isso? Os conhecidos, os amigos, os próximos. Quando eu falo amigos, são pessoas que tinham convivência. Os da família. A Bíblia fala que nem os irmãos de Jesus. Ah, mas Jesus não tinha irmão. Tinha sim. Maria, depois que teve Jesus Cristo, teve vários filhos. Aqui está escrito. Tentaram lançar Jesus, precipitá-lo abaixo. Aí a Bíblia fala, ele, porém, passando pelo meio dele, se retirou-se. Às vezes é assim, para você poder anunciar o evangelho, para você pregar a palavra para as pessoas, muitas vezes não vai ser no meio da família, não vai ser no meio dos seus. Então eu vou dizer para você, se você é essa pessoa que se decepcionou, você ficou decepcionado por conta do que fizeram para você, do que falaram para você. Eu vou dizer mais, eu vejo, por exemplo, na minha casa, tem alguém doente, a pessoa, ora por mim aqui, pai, ora por mim aqui, meu marido, porque essas pessoas têm que dar crédito. Por que há pessoas que são curadas com a oração do pastor Jefferson, porque dentro da sua casa não pode ter? É porque está faltando fé. Ah, pastor, minha mulher nunca pediu oração para mim, meu filho nunca pediu oração para mim. Talvez ela não está acreditando em que Jesus Cristo está em sua vida. Mas eu vou dizer para você, ainda que ninguém acredite da sua família e familiares, esteja convicto que Deus vai enviar a você até pessoas que precisam. E quando você orar, Deus vai operar. Assim como foi com Jesus. Nós não somos diferentes. Podemos fazer obras iguais, semelhantes, até maiores que Jesus. E que Deus fale mais ao seu coração. Não se entristeça, porque Jesus quer usar você. Ainda que não queiram na sua casa, ainda que não deem crédito para você, que diz respeito ao cotidiano da sua vida, que você fique ligado sempre em Cristo Jesus e você verá a graça de Deus se manifestar na sua boca, porque a Bíblia fala que Jesus falava de graça, que seja graça também você poder pregar o ano aceitável do Senhor, a anunciar a todos que os cegos enxergam, que os coxos eles andam, que os surdos ouvem e que aos endemoniados são libertos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus eu apresento a Ti os copos com água, aos que estão doentes, aos que estão enfermos, aos que estão amarrados na vida financeira, aos que estão amarrados a uma cama, preso no hospital, dentro do UPA, essa pessoa que está com dores terríveis, é um problema seríssimo, ó Deus, de um torcicolo, é um problema seríssimo que essa pessoa tem, ela não consegue nem movimentar o pescoço. Jesus, coloca, meu Pai, nesta água a Tua unção. Meu Deus, coloca nesta água o Teu poder para curar essa pessoa que está gripada. É uma gripe, meu Deus, é uma dor de garganta, essa pessoa está sentindo mal-estar, é uma coriza. Meu Deus, quebra este mal agora, não deixe esta pessoa continuar sofrendo assim. Meu Deus, essa pessoa é sua, essa pessoa pertence a Ti, não permita que esta pessoa sofra. Eu digo toda a gripe, eu digo a dengue, que faz essa pessoa estar acamada, essa pessoa perdeu as forças, ela não tem vontade de comer, ela está arruinada, é até mesmo uma dengue hemorrágica, caso seríssimo, meu Deus, parece até ser irreversível segundo a medicina, mas entra agora com provisão, Pai, onde há uma depressão, onde há uma tristeza profunda, uma angústia profunda, coloca, meu Pai, Teu poder em ação e faz o impossível se tornar possível, onde esta mulher sofre com dores nas pernas, com dores nos ossos, é um problema de osteoporose, é um problema de reumatismo, é um problema nos joelhos, nas articulações do corpo. Nós determinamos que todo mal, que tudo que não presta, saia destas vidas, bata em retirada agora, em o nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio. Meu Deus, com a unção que o Senhor derramou sobre esta água, aqueles que beberem delas com fé, sejam livres de suas mazelas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água, em nome de Jesus.